Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos os colegas vereadores. Boa tarde também a todas as pessoas aqui presentes e aquelas que nos assistem nos canais de comunicação dessa casa. Bem, hoje o tema que eu quero falar é acessibilidade. Eu juro que a gente não combinou, eu e o Gilson, foi uma coincidência. Estamos em sintonia, vereador, aí nos nossos projetos, nossos trabalhos conjuntos, e eu quero muito destacar esse tema nessa tarde. Durante a minha campanha eleitoral, inclusive, eu falei muito sobre esse tema. Eu quero agradecer aqui, inclusive, uma co-vereadora minha que eu tenho, a Yara, que muito me prestigia, uma alegria muito grande ver vocês presentes nessa casa, acompanhada do seu cão-guia. Quero destacar também esse projeto pioneiro que essa casa adotou, da audiodescrição, que foi uma grande conquista da gestão passada da última mesa diretora, e quero aqui parabenizar, o ex-presidente dessa casa, o Mário Hildebrand, do meu partido, o PSB, por ter batalhado bastante nesse assunto. Bem, em relação à questão que envolve os deficientes, a todas as pessoas que precisam de um cuidado especial, eu sempre digo, como advogado, como professor, que o grande problema não é a existência de legislação. O Brasil tem das legislações mais avançadas do mundo nesse assunto. Então, o que acontece? O problema não é a gente criar mais uma lei municipal, mas a gente fazer as leis existentes funcionarem. Essa é a grande dificuldade. É fazer com que a fiscalização aconteça, que a implementação de política pública ocorra. Esse é o grande desafio que a gente tem. E eu recebi logo no meu gabinete um co-vereador nosso na parte de acessibilidade, o Marcelo Matos, que é um rapaz extremamente ativista nesse sentido, que sofreu um acidente e acabou tendo que conviver com essa dificuldade, e hoje ele dedica grande parte da vida dele na luta para que as pessoas sejam respeitadas naquilo que é de direito. Então, o que a gente fez? Nós pegamos as principais legislações existentes e que têm dificuldade de ser colocado em prática, e nós resolvemos adotar algumas medidas. Eu peço até as fotos na tela, por favor, Ari, se possível. Seguinte, essa foto minha com o Marcelo, a gente teve a foto anterior que é com o Giovanni Manetta, e acho que tem mais uma foto, se eu não me engano, e essa foto daqui que eu quero colocar. O seguinte, então a gente conferiu que nós temos uma lei estadual de Santa Catarina, que é a Lei 15.127 de 2010, e essa lei prevê no seu artigo 1º, os estacionamentos públicos e privados e os fornecedores de serviços de manobra e guarda de veículos em geral localizados no âmbito do Estado ficam obrigados a conceder aos veículos utilizados por pessoas com deficiência período mínimo de gratuidade do pagamento de tarifa equivalente a 90 minutos. Ou seja, uma lei estadual que confere aos deficientes o direito de terem gratuidade por 90 minutos nos estabelecimentos públicos e privados. O que eu fiz? Um grande problema que a gente tem nas questões de deficiência não é que os proprietários, os empresários não querem colocar em prática, mas muitas vezes eles nem têm conhecimento da existência da lei. Então é uma questão, sobretudo, de dialogar, de conectar, de buscar conversar. Vereador, uma parte concedida. Com a palavra em a parte, vereador Gilson. Vereador, já posso me considerar um co-vereador com o senhor, não posso? Sim. Vereador, o que o senhor tocou nesse assunto foi exatamente a dificuldade que eu sinto nos primeiros dias aqui. É a questão da fiscalização. Como o senhor mesmo falou, existem várias leis, e não é só na questão da acessibilidade. Várias leis que nesta casa aqui já passaram por aqui, que são fantásticas, e eu observando e lendo, e a gente observa exatamente isso. Não tem essa fiscalização. Então, cabe a nós, e não adianta também só nós aqui fiscalizar, cobrar, de determinado segmento. Acho que tem que o executivo também, nesse caso, tem que começar a fazer uma força-tarefa nesse sentido para, sei lá, algum mecanismo para que haja essa fiscalização realmente de fato, para que a gente possa fazer leis aqui e que tenham sentidos lá fora para que sejam realmente fiscalizados e cumprir as leis. Obrigado, vereador. Verdade, vereador, agradeço a contribuição. E o que eu fiz? Eu peguei essa legislação, eu fui junto com esse deficiente, o Marcelo Matos, fui até o shopping, eu perguntei para eles aonde que eles tinham mais demanda. Eles me falaram que pelo fluxo seria na questão dos shoppings da cidade. E aí descobrimos que o Norte Shopping, eu preciso elogiar aqui, já tinha adotado essa medida e eles tinham bem avançado. Fui até o Shopping Neumarkt, onde fui muito bem recebido, e quero destacar de forma muito carinhosa, de forma muito humana, pelo superintendente do Shopping Almeida Júnior, Rafael Butner, que na mesma hora, eu mostrando a legislação, a gente tomou um café, ele já se adequou, inclusive a gente saiu do shopping sem pagar o estacionamento, já dentro dessa situação, e já tomou as medidas necessárias. Entrei em contato com outro shopping da cidade, o Parque Europeu, através do Arilson Arruda, gerente do Parque Europeu, que já se colocou disponível também para regulamentar e para tomar as medidas necessárias nesse sentido. Eu fiz algumas indicações, inclusive para operacionalizar essa situação, porque um grande problema que a gente tem é o seguinte, é a identificação do deficiente.
porque nem toda deficiência é uma deficiência que visualmente você consegue perceber. Então, eu fiz uma indicação para a assistência social do município estudar a possibilidade de ter uma carteira de identificação, porque muitos desses deficientes, mesmo dentro dos seus direitos, passam por constrangimentos, porque as pessoas não veem a deficiência e acabam xingando, achando que eles estão utilizando de um benefício que eventualmente não teriam, quando eles têm. Então, eu fiz essa indicação, e uma outra indicação que eu fiz, numa das fotos que eu mostrei, recebendo um outro co-vereador nosso, que é na questão dos surdos, que é o Giovanni Manetta, é que Blumenau estude a possibilidade de ter um centro de atendimento ao surdo. Eu, inclusive, me coloquei disponível para fazer visita no município de São José, um município aqui de Santa Catarina, próximo à capital, que tem uma estrutura muito parecida com a nossa, e eles têm um centro de atendimento aos surdos, que tem um trabalho diferenciado nesse sentido. Eu acho que é um tema que Blumenau precisa urgentemente discutir e ver a possibilidade de aplicar. Então, quero deixar muito claro que temos aqui a obrigação, sim, de lutarmos por aquelas pessoas que muitas vezes não têm voz, que não são escutadas, mas que elas merecem um mais amplo respeito. Não é uma questão quantitativa, não é uma questão de gasto, é uma questão de dignidade da pessoa humana, e eu acredito que se a gente... Peço só, presidente, mais o meu tempo ali da parte. Vossa Excelência tem mais finalizar. 2 minutos. Obrigado. E quero apenas colocar que se nós dialogarmos e se a gente sentar com as pessoas para esclarecer, para mostrar o projeto de lei, como eu fiz no shopping, a gente pode fazer muitas leis existentes que só existem no papel, tornar realidade. Eu acredito, sim, que através do diálogo, da sensibilidade, da vontade, a gente pode conectar o mundo e transformar a realidade, e é por isso que eu venho para essa Casa Legislativa. Muito obrigado.